Jovem negro humilhado em resort é defendido e ganha recompensa inesperada. Davi Santiago é um jovem de 28 anos, nascido e criado em Duque de Caxias, uma cidade vibrante na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Trabalhando como analista de sistemas em uma empresa local, ele é conhecido por sua dedicação e competência. Seus colegas o admiram não apenas por suas habilidades profissionais, mas também por sua integridade e determinação. Apesar dos desafios socioeconômicos da região, Davi sempre manteve uma segurança impecável, sendo um exemplo de resiliência e perseverança. Desde a adolescência, Davi nutria o sonho de conhecer as Maldivas, fascinado pelas imagens de águas cristalinas e paisagens paradisíacas que via em revistas e na internet. Consciente de suas limitações financeiras, ele traçou um plano meticuloso de economia, abrindo mão de luxos e operando horas extras sempre que possível. Após anos de esforço e disciplina, ele finalmente conseguiu juntar o montante necessário para realizar sua tão almejada viagem. Com o coração cheio de expectativa e gratidão, Davi embarcou em sua jornada rumo às Maldivas, ansioso por vivenciar o que hoje é um pedaço do paraíso na Terra. Mal sabia que essa viagem não apenas realizaria um sonho, mas também a colocaria diante de desafios e experiências que transformariam sua vida de maneiras inesperadas. Davi estava em um estado de completa euforia. O calor do sol das Maldivas tocou sua pele enquanto ele desembarcava no pier do resort luxuoso, cercado por um mar de águas cristalinas que deixa de lado uma pintura viva. Ele havia economizado por anos, recusando-se a desistir desse sonho, mesmo quando as dificuldades da vida pretendiam ofuscá-lo. Cada passo que dava no caminho da madeira o aproximava da realização de algo que antes parecia inacreditável: estar em um dos lugares mais cobiçados do mundo. A recepção foi calorosa, com a equipe do resort oferecendo um coquetel refrescante e toalhas geladas para os novos hóspedes. Davi observou os detalhes com admiração, desde as flores tropicais espalhadas pelo lounge até o sorriso acolhedor de Aissa Khan, gerente de hospitalidade que o acompanhou até seu quarto. "Você vai amar isso aqui, Sr. Santiago. É um paraíso na terra", disse ela, enquanto Davi tentava conter a emoção. No café da manhã no dia seguinte, ele sentiu a magnitude de estar cercado por pessoas de todas as partes do mundo. Enquanto apreciava uma vista inesquecível da lagoa, ele notou um grupo em uma mesa próxima, rindo alto. Um homem em especial, de terno impecável mesmo no calor tropical, chamou sua atenção. Richard Coleman tinha uma aura de superioridade que transbordava em cada gesto. Davi não sabia que aquele homem se tornaria uma figura transformadora e profundamente impactante em sua viagem. Richard o olhou brevemente, franzindo a testa como se estivesse avaliando sua presença. Mas Davi decidiu ignorar. Ele não tinha vindo até ali para deixar olhares de desdém arruinarem seu momento encantador. No entanto, aquele primeiro encontro, aparentemente banal, foi um prenúncio de algo chocante e do coração que estava por vir. Davi passou o resto do dia explorando o resort e desfrutando de atividades como snorkel e passeios de caiaque. O cenário parecia um pedaço do céu. Ele sentiu que finalmente, tudo o que havia apoiado na vida estava sendo recompensado. Mal sabia que o paraíso estava prestes a ser abalado por um episódio que marcaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Davi decidiu aproveitar a piscina principal do resort. O lugar era deslumbrante, cercado por palmeiras que balançavam suavemente ao vento e cabanas privadas que ofereciam sombra e conforto. Ele escolheu uma espreguiçadeira próximo à borda infinita, onde o azul da piscina parecia se fundir com o oceano. Com uma bebida tropical na mão e um livro que mal conseguia ler, Davi se permitiu relaxar, sentindo que, por alguns dias, poderia deixar para trás as dificuldades de uma vida marcada pela desigualdade e pelo preconceito. Mas o que deveria ser um momento de serenidade foi brutalmente interrompido. Richard Coleman, o mesmo homem que o havia encarado com desdém no café da manhã, apareceu acompanhado de amigos. Sua voz alta e arrogante preenchia o espaço, e Davi notou que ele parecia ignorar completamente a tranquilidade que o ambiente oferecia. Então, aconteceu algo inacreditável.
Richard parou abruptamente ao avistar Davi, e com um sorriso cínico, disparou. Você tem certeza de que está no lugar certo? Disse Richard, sua voz transmite sarcasmo. Davi, pego de surpresa, tentaria ignorá-lo, mas Richard insistiu. Sério, de onde você tirou o dinheiro para estar aqui? Algum golpe de sorte? Ou talvez você esteja no lugar errado. Os amigos de Richard riram, mas o riso não era contagiante. Outros hóspedes, que até então aproveitaram o sol e a paz, obtiveram a prestar atenção, suas expressões passando de curiosidade para desconforto. A tensão não era palpável, como uma tempestade ameaça a destruição. Davi tentou responder calmamente, eu sou hóspede aqui, assim como você. Mas Richard não recuou. Ele chamou Aissa, que estava por perto supervisionando a equipe, e essencialmente com tom autoritário, verifique se esse homem está realmente registrado. Não me parece que ele pertença a este lugar. O que se ocorreu foi profundamente humilhante. Apesar de claramente constrangida, Aissa começou a procurar informações no tablet que carregava, tentando apaziguar Richard sem desrespeitar Davi. Os olhares dos outros hóspedes pesavam como pedras sobre ele. Era um espetáculo a partir do coração, onde um simples momento de relaxamento se transformava em uma cena de preconceito flagrante. Quando Aissa confirmou que Davi era de fato um hóspede legítimo, Richard deu um passo para trás, mas não sem antes murmurar, ainda assim, não sei como você chegou aqui. As palavras caíram como veneno no ambiente. Davi sentiu um nó se formar em sua garganta, mas manteve a compostura. Ele sabia que aquele momento não seria esquecido tão cedo. O que ele não sabia era que alguém muito especial havia presenciado tudo e estava prestes a interferir de forma chocante e transformadora. O silêncio que se instalou após a última frase de Richard foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som suave da água da piscina. Aissa, visivelmente desconfortável, tentou encerrar o assunto com um pedido de desculpas a Davi, mas antes que pudesse dizer algo, uma voz forte e autoritária surgiu cortando o ar. Isso é absolutamente inaceitável. A figura de Lorenzo Bellini emergiu de uma das cabanas próximas, onde ele aparentemente estava observando a cena. Sua presença era magnética, e todos os olhares se voltaram para ele. Alto, com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, ele carregava uma postura que exalava autoridade. Mesmo antes de se apresentar, a maioria dos presentes já sabia, aquele homem era importante. Lorenzo caminhou até o grupo, sua expressão grave e profundamente indignada. Ele dirigiu diretamente para Richard, que pela primeira vez, parecia desconcertado. Sr. Coleman, que tipo de comportamento é esse no meu resort? Acha que tem o direito de decidir quem pertence aqui ou não? Richard tentou se explicar, sua voz gaguejando, eu só, achei estranho, achei que, mas Lorenzo não permitiu que ele continuasse. O que você achou é irrelevante. Sua atitude é chocante e inadmissível. Este é um lugar de acolhimento, sem preconceitos mesquinhos. A tensão no ambiente aumentava enquanto Lorenzo se voltava para Davi. Senhor Santiago, por favor, aceite minhas mais sinceras desculpas. O que você acabou de passar é de doer o coração, e garanto que não ficará impune. Os outros hóspedes chegaram a murmurar, alguns aplaudindo discretamente as palavras de Lorenzo. Richard, percebendo que sua posição estava sendo publicamente desafiada, tentou se defender novamente. Eu só estava querendo proteger a integridade do lugar. Integridade? Lorenzo repetiu, incrédulo. A única coisa que você fez aqui foi destruir o que este resort representa, igualdade e respeito para todos. E agora, para proteger verdadeiramente a integridade deste lugar, eu exijo que você peça desculpas ao Sr. Santiago. Richard hesitou, seu rosto vermelho de vergonha e raiva, mas a pressão dos olhares ao seu redor o fez ceder. Ele murmurou algo que vagamente se parecia com um pedido de desculpas, mas Lorenzo não estava satisfeito. Mais alto, Sr. Coleman.
faça valer a dignidade que o senhor tentou roubar. Com relutância, Richard pediu desculpas de forma mais audível, embora claramente solicitado. Davi, que havia permanecido calmo, respondeu com um simples aceno de cabeça, recusando-se a deixar o momento o diminuir. Lorenzo então voltou-se para os outros hóspedes. Se alguém mais acha que pode tratar nossos hóspedes com esse tipo de desrespeito, sugiro que reavalie seu comportamento. Porque isso não será tolerado. A comoção começou a se dissipar, mas Lorenzo sabia que o impacto daquela série ainda ressoaria. Ele olhou para Davi uma última vez, sua expressão agora suave, mas determinada. O próximo gesto que Lorenzo faria mudaria a narrativa completamente, tornando aquele momento ainda mais inesquecível e transformador. Após a repreensão pública de Richard, Lorenzo Bellini voltou sua atenção para Davi, que ainda processava o ocorrido. Com um sorriso acolhedor, Lorenzo estendeu a mão. Senhor Santiago, posso falar com você em particular? Davi, ainda atordoado, assentiu e acompanhou Lorenzo até uma área mais reservada do resort. Sentados em uma cabana com vista para o mar, Lorenzo começou: Davi, estou profundamente comovido com o que aconteceu. Este resort foi fundado com o propósito de ser um refúgio de igualdade e respeito. O comportamento que você enfrentou é inaceitável e não representa nossos valores. Davi, ainda surpreso com a atenção pessoal do dono do resort, respondeu: agradeço suas palavras, Sr. Bellini. Não esperava por isso, mas estou tentando não deixar que estraguem minha experiência aqui. Lorenzo inclinou-se para a frente, seus olhos refletindo sinceridade. Quero fazer mais do que apenas pedir desculpas. Como forma de compensação e para mostrar nosso compromisso com a igualdade, gostaria de oferecer a você uma estadia de 2 semanas em uma de nossas vilas privativas mais luxuosas, com todas as despesas pagas. Davi ficou boquiaberto. Isso é inacreditável. Não sei se posso aceitar algo assim. Lorenzo sorriu. Entendo sua hesitação, mas veja isso como um gesto de respeito e reconhecimento. Você merece desfrutar plenamente deste paraíso, sem que a ignorância de outros o impeça. Após um momento de reflexão, Davi aceitou a oferta, ainda incrédulo com a reviravolta dos acontecimentos. Enquanto isso, Richard, agora isolado pelos outros hóspedes, sente o peso de suas ações. O ambiente que antes o acolhia com admiração, agora o rejeitava silenciosamente. Aissa, que havia testemunhado tudo, disse para Davi: estou tão feliz por você, Senhor Santiago. Se precisar de qualquer coisa, estarei à disposição. Davi sinceramente, sentindo-se finalmente valorizado. Obrigado, Aissa. Sua gentileza significa muito para mim. Enquanto o sol se punha no horizonte, Davi foi levado à sua nova acomodação. A vila era um sonho. Piscina privativa, acesso direto à praia e uma vista panorâmica do oceano. Ele respirou fundo, permitindo que a brisa salgada levasse embora as mágoas do dia. O que começou como uma experiência de doer o coração estava se desenvolvendo em algo profundamente inspirador e inesquecível. Nas semanas que se seguiram, Davi mergulhou em uma rotina que parecia saída de um sonho. A vila privativa oferece um nível de conforto e exclusividade que ele jamais imaginaria experimentar. As manhãs começavam com cafés da manhã servidos na varanda, onde o horizonte azul do oceano se estendia infinitamente. Durante o dia, ele participou de atividades como mergulho em recifes de corais vibrantes, onde a vida marinha o envolveu em um espetáculo de cores e movimentos. Cada experiência era mais encantadora que a anterior. Em um dos dias, Davi foi convidado para um jantar exclusivo em uma praia deserta, onde uma mesa elegantemente decorada o aguardava sob um céu estrelado. A sensação de estar em um cenário tão perfeito era quase surreal. Ele refletiu sobre como sua vida havia mudado em tanto tempo, passando de uma situação de humilhação para momentos de profunda realização pessoal. Enquanto isso, Richard Coleman enfrentou as consequências de suas ações. Os outros hóspedes, cientes do ocorrido, o evitaram,
e sua presença se tornaria indesejada. Ele tentou se redimir, pedindo desculpas forçadas, mas o dano já estava feito. A arrogância que o definia agora dava lugar a um isolamento que ele não sabia como lidar. Lorenzo Bellini observou tudo com atenção. Ele via em Davi uma resiliência admirável, e sensação de satisfação em ter proporcionado a ele uma experiência transformadora. Para Lorenzo, o verdadeiro luxo não estava apenas nas instalações opulentas, mas em criar um ambiente onde todos se sentissem valorizados e respeitados. Davi, por sua vez, sentiu uma mudança interna profunda. As cicatrizes que ficaram por anos de preconceito e luta, começou a cicatrizar. Ele percebeu que merecia estar ali tanto quanto qualquer outra pessoa. Essa realização foi libertadora e inspiradora. Ele começou a documentar sua experiência, escrevendo sobre cada momento, cada emoção, com a intenção de compartilhar sua história e talvez inspirar outros que enfrentassem desafios semelhantes. As noites eram preenchidas com música suave e o som das ondas quebrando suavemente na praia. Davi sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele sabia que, embora sua estadia tivesse um fim, as lições e as memórias que estava construindo o acompanhariam para sempre. O horizonte que antes parecia limitado agora se expandia diante dele, cheio de possibilidades e esperança. No último dia de sua estadia, Davi acordou com uma mistura de gratidão e melancolia. As 2 semanas foram transformadoras, oferecendo-lhe não apenas luxo, mas também uma profunda reflexão sobre sua própria identidade e valor. Enquanto arrumava suas malas, chegou uma mensagem de Lorenzo Bellini, convidando-o para um encontro antes de sua partida. No lounge privativo do resort, Lorenzo aguardava com um sorriso caloroso. Davi, foi um prazer tê-lo conosco. Espero que sua experiência tenha sido inesquecível. Davi concordou, emocionado. Senhor Bellini, não tenho palavras para expressar minha gratidão. O que vivi aqui mudou minha perspectiva de vida. Lorenzo inclinou-se para a frente, seus olhos refletindo sinceridade. Fico feliz em ouvir isso. Mas quero pedir-lhe algo, compartilhe sua história. O mundo precisa ouvir sobre resiliência e igualdade. Sua voz pode inspirar muitos. Davi sentiu um nó na garganta. Prometo que farei isso. Se minha experiência puder ajudar alguém, estarei cumprindo um propósito maior. Enquanto isso, Richard Coleman, isolado e envergonhado, decidiu encurtar sua estadia. As reclamações dos hóspedes sobre seu comportamento tornaram sua presença insustentável. Ao cruzar o saguão para fazer o check-out, seus olhos encontraram os de Davi. Por um momento, parecia que ele diria algo, mas apenas abaixou a cabeça e seguiu em frente. Davi comentou a cena com uma mistura de compaixão e rompimento. Ele sabia que a verdadeira mudança vinha de dentro, e esperava que Richard encontrasse seu próprio caminho para a redenção. De volta ao Brasil, Davi começou a compartilhar sua história em blogs e redes sociais. Suas palavras ressoaram com milhares de pessoas, tornando-se virais. O gesto de Lorenzo Bellini tornou-se um exemplo global de humanidade e empatia, inspirando debates sobre igualdade e respeito. Davi foi convidado para palestras e entrevistas, onde compartilhou não apenas sua experiência nas Maldivas, mas também sua jornada de vida. Ele se tornou uma voz ativa na luta contra o preconceito, usando sua plataforma para promover a igualdade. Lorenzo, acompanhando de longe, sentiu-se orgulhoso. Seu gesto havia plantado uma semente que florescia em um movimento maior. Ele sabia que o verdadeiro luxo não estava apenas nas instalações opulentas, mas em criar um ambiente onde todos se sentissem valorizados e respeitados. A história de Davi e Lorenzo tornou-se um símbolo de esperança, mostrando que mesmo em momentos de adversidade, atos de segurança e justiça podem transformar vidas e inspirar mudanças profundas na sociedade. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.